Boa tarde, meu nome é Maria Thaisa. Eu estudo na escola Erem Padre Guedes e faço parte da turma do segundo ano D. Eu vim falar um pouco sobre a colonização espanhola. O que foi a colonização espanhola? Ela fez parte do continente americano e se baseia em política, religiões e sociedade e economia. Os espanhóis eles introduziram no continente americano uma nova religião e um idioma novo, assim como também levaram para a Europa produtos desconhecidos, como batata, chocolate e milho. Depois disso, as fronteiras do mundo começaram a se alargar, a crescer. Agora eu vou falar um pouco sobre a economia da colonização espanhola. Bom, ao se estabelecerem na América, os espanhóis eles se depararam com muita população organizada por regras muito rígidas e muito consagradas. Assim, eles propuseram suas próprias regras e costumes diferentes, e como eles tinham essa economia, eles propôs uma regra encomienda. Assim, os colonizadores eles propuseram essas regras nos costumes locais, tipo naquele território, e queriam também aproveitar a mão de obra indígena como a mita. Eu vou falar um pouco também sobre na economia da colonização espanhola tem a encomienda. Eu vou explicar um pouco o que é ela. Ela é uma instituição adaptada pelos índios nos reinos de castelos. Ela tem a função de cobrar impostos em determinado local dos índios, naquele local, a troca de novos encomendeiros. Então, encomenda, encomendeiros. Eles tinham função de defendê-la, cuidá-la e protegê-la. Agora eu vou falar um pouco da política da colonização espanhola. Ela possuía 2 tópicos: vice-reinos e capitanias gerais. O que é vice-reinos? Vice-reinos eram lugares de grandes extensões com muita população. Assim, eles eram os mais rentáveis. Eles eram os mais rentáveis porque era para Coroa Espanhola, Nova Granada, Prata e Peru. Já a Capitanias Gerais, não sei se vocês falam. Capitanias Gerais eles propuseram isso para lugares que tem muita guerra, como possuem muitos países, tipo Cuba, Venezuela, Santo Domingo e Porto Rico. Eles propuseram isso por causa de ataques de certos piratas, porque como nesse tempo existia muita embarcação e existia muito conflitos. Dentro da política espanhola também existiam os cargos políticos que eles usaram, né? Assim como existem em muitos lugares. Existia o vice-rei. O vice-rei era indicado pelo rei para dar as ordens sobre tudo e faziam parte das capitanias gerais. Dentro desses conflitos existiam também os governadores, o capitão-geral. Que era indicado por esse vice-rei para ser o chefe para dirigir essas capitanias gerais, o chefe que manda tudo acontecer. Os governadores eles faziam parte para auxiliar ao capitão-geral a administração do território que ia ser acontecer alguma coisa, uma guerra ou algo a mais. E o cabildo era um conselheiro, que diziam para o que talvez ia acontecer, o que eles deveriam fazer, independente do vice-rei ser o mais importante, estar na alta. O cabildo era importante por causa disso, era o conselheiro,
conselheiro em tudo. Depois de ter falado um pouco sobre a política, eu vou falar agora sobre a sociedade. A sociedade no meio dessa colonização espanhola, ela só via a parte da raça e da pele. Porque com o passar dos anos, isso foi mudando. Porque eles começaram a ter reuniões intersociais sobre isso. Então começaram a ver que o conhecimento que eles tinham era muito mais importante do que a raça. Essa questão social tinha saído. E só viram o conhecimento deles. E nessa sociedade possuía camponeses, crioulas, negros escravizados, mestiços e indígenas. Então, é isso que eu tenho pra falar. Resumir de um jeito bem mais fácil para poder entender e saber um pouco, né, o que aconteceu. Porque se eu falar tudo, vai ficar uma coisa muito extensa. Então, resumir o básico. Eu espero que tenha gostado. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna do 2º ano D da EREM Padre Guedes. Eu vou falar sobre a colonização inglesa na América do Norte. A participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para a Nova Terra ocorreu posteriormente às empreitadas realizadas por Portugal e Espanha, que desde o século XV haviam se lançado as expedições no Oceano Atlântico. Para dar diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecida como as 13 colônias. A primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter Raleigh, que organizou 3 expedições à região no fim do século XVI. Raleigh não conseguiu o sucesso esperado com as expedições em virtude dos constantes ataques dos povos indígenas que habitavam o local, mas por volta de 1607, Raleigh conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia, nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira. A intensificação do processo colonizador se daria apenas na metade do final do século XVII, em decorrência de várias situações políticas e econômicas que ocorriam nas Ilhas Britânicas. Após a vitória sobre a invencível armada, esquadra do rei espanhol Filipe II, comerciantes ingleses, em conjunto com os estados, passaram a formar campanhas de comércio marítimo, destacando-se a colônia das Índias Orientais, o que intensificou os contatos com as terras americanas. Outros estímulos da coroa inglesa foi dado às ações de pirataria nas águas do Atlântico. Um grande impulso a esse comércio foi conseguido com a aprovação em 1651 dos atos de navegação que estipulavam que poderiam desembarcar nos portos ingleses apenas as mercadorias dos navios britânicos ou da nacionalidade de origem das mercadorias. Paralelo a essa situação econômica, havia as disputas políticas e as questões sociais na Inglaterra, principalmente em torno das sucessões dinásticas, das perseguições religiosas e dos despovoamentos dos campos. A perseguição religiosa aos puritanos, os calvinistas ingleses, principalmente depois das criações do anglicanismo com Henrique VIII, levou-os a se deslocarem para a América. O objetivo era criar espaços de vivência onde poderiam exercer livremente seus preceitos religiosos. A primeira expedição de puritanos para a América do Norte ocorreu em 1620, quando o navio Mayflower atracou onde hoje se localiza o estado de Massachusetts. Nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo de colonização, conhecido como Plymouth. Além das disputas políticas e religiosas, que em períodos diferentes levaram anglicanos e puritanos à América, houve também a expulsão de grande parte da população camponesa dos campos.
principalmente com cercamentos. Esse processo de cercamento de terra por grandes proprietários gerou um inchaço populacional urbano, contribuindo para que a parte da população imigrasse para a América do Norte. A religião puritana contribuiu para a colonização inglesa no sentido de que a religião preconizava que através do trabalho se poderia alcançar a graça e a salvação divina. Os preceitos religiosos serviram para consolidar uma ética do trabalho, contribuindo para a prosperidade dos colonos e também conformando um rígido código de conduta social. Essa situação verificou-se mais na região norte das 13 colônias, que ficou conhecida como Nova Inglaterra. Faziam parte da Nova Inglaterra as colônias de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire e New Hampshire, com clima temperado semelhante ao que existia na Inglaterra. Desenvolveram-se atividades econômicas ligadas à pesca, à pecuária, à atividades comerciais e à produção manufateira, em virtude de maioria de puritanos na região. A intolerância religiosa também marcou a forma de organização social da região. Ao contrário dessa intolerância religiosa na Nova Inglaterra, as colônias centrais de Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey mostraram-se mais abertas à vida de grupos sociais e distintas crenças. Além disso, destacou-se na colonização dessas áreas a presença de holandeses, suecos, escoceses e outros povos europeus. No aspecto econômico, as colônias centrais aproximavam-se de suas vizinhas do norte, ganhando destaque a formação de um importante centro comercial na cidade da Filadélfia. Essas duas regiões conheceram o desenvolvimento de uma economia autônoma da metrópole, mercântil e manufateira, uma característica distinta das colônias do Sul. Região formada pelas colônias de Virgínia, Maryland, Colônia do Norte e Geórgia. O sul das 13 colônias era marcado pela produção agrícola em sistema de plantação, monocultura, trabalhada por mão de obra escrava em grandes proprietários e destinadas à venda no mercado europeu. Existia nessa região uma lógica de povoamento distinta, em face do trabalho escravo e da produção agrícola de tabaco, algodão, arroz e do índigo. Apesar das diferenças, o que unia essas colônias, além da origem comum da maioria da população, foi a política de extermínio realizada contra os povos indígenas da região. Apaches, Sioux, Comanches, Chienes, Iroqueses e Esquimós foram exterminados e expulsos de suas terras pelos colonizadores europeus. Estátua de Massasoit, um dos chefes da Wampanoag, as populações indígenas foram exterminadas durante a colonização inglesa. Havia ainda a dependência da metrópole inglesa, porém, essa dependência era muito diferente da verificada nas colônias portuguesas e espanholas. Os embates políticos na metrópole inglesa dificultavam um controle maior sobre as colônias americanas. Porém, a partir do século XVIII, quando o desenvolvimento econômico capitalista e a estabilidade política foram alcançados na Inglaterra, a monarquia parlamentar buscou delinear uma nova política colonial de ampliação das restrições econômicas, de aumento de tribulação sobre os colonos. Esses seriam os principais motivos para as lutas da independência que se iniciaram em 1776. Bom, meu nome é Maria Thaís e eu vim falar sobre outro assunto importante. Sou da turma do segundo ano D. Vim falar sobre os holandeses no Nordeste. Bom, o Nordeste nesse tempo era um lugar que produzia muito açúcar, tinha muita produção. Então, os holandeses invadiram 2 vezes esse território. Porém, eles competiam com os portugueses, porque os portugueses também queriam tomar conta. Enfim, em
1624, aconteceu a posse sobre de Salvador. E em 1930, os holandeses eles tomaram totalmente conta daquele território. Porém, no ano seguinte, eles ainda passaram 24 anos tomando conta disso. Mas no ano seguinte, eles foram expulsos por causa do esforço da Espanha. Depois disso, de muitos conflitos, de muita guerra, para tomar conta de Pernambuco, porque é Nordeste, né? Pernambuco, né? Sim. Eles foram totalmente expulsos pelos portugueses. Não teve como mais sobre eles pegarem esse território de volta. Porém, eles tentaram de novo, mas não conseguiram. Enfim, vim falar de outro tópico que também faz meio que parte disso. Assim, é sobre a fuga de Antilhas e a fundação de Nova York. Basicamente, essa fuga veio se tornar não tão falada, mas tipo bem bem comentada assim sobre o povo dessa época. E também tem uma dúvida muito grande, né? Que ninguém sabe ao certo se se os brasileiros foram que fundaram Nova York. Vou explicar. O Pernambuco era um lugar, Recife, era um lugar onde era melhor que Nova York. Nova York era um lugar que possuía 780 pessoas com 18 línguas. E não conseguiu ser uma cidade bem estruturada por causa disso, porque passava muita dificuldade. Porque o que salvava para conviver com essas pessoas com tantas linguagens diferentes era o calvismo. Enfim, tudo aconteceu foi o quê? 23 judeus, eles fugiram. Porque os holandeses, eles tomaram conta de Pernambuco. E, além disso, eles também tinham tomado conta de Nova York, que no caso não era Nova York, o nome era Nova Amsterdã. Aí, eles fugiram. Passaram muitos conflitos e quando conseguiram chegar em Nova York, eles passaram muita dificuldade porque eles sabiam que aquela religião eles não iam aceitar na cidade. Então, eles fingiam ser novos cristãos. Porém, ninguém sabe ao certo se dentre esses 23 judeus do Brasil, um conseguiu estruturar a cidade. Não a cidade, mas a religião lá. Como eles eram judeus, as pessoas tinham muitos julgamentos, muitas coisas, muitos conflitos. Então, ninguém sabe ao certo se esse judeu era de lá ou se era de Pernambuco, porque no Nova York tinha muitos judeus. Mas enfim, esses judeus têm essa dúvida ainda, se ele veio parte do Brasil. Não é o certo que o Brasil fez a fundação de Nova York, mas tem essa dúvida ainda, se esse totalmente judeus era do Brasil. Porque ele fez revoltas, ele ajudou muito, ele conseguiu criar uma igreja que mantesse os judeus lá. E com isso a cidade foi crescendo, crescendo e crescendo. E em meio a tantos conflitos, houve a volta para Pernambuco, houve novos processos, enfim, tudo isso. Os holandeses ainda tomavam conta, mas depois disso eles começaram a ter outra visão diferente. E por isso Nova York tornou uma cidade mais estruturada, né? Enfim, é isso que eu quis dizer. Espero que tenha entendido. Agora eu irei falar sobre a invasão do Nordeste. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses está relacionada com as relações diplomáticas que envolviam Portugal, Espanha e Holanda. Pode-se dizer que o acontecimento fundamental para isso
foi a União Ibérica, unificação das coroas espanholas e portuguesas, que se estendeu de 1580 a 1640. O período pré-colonial compreende desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 até meados da década de 1530. Essa fase encerrou-se com a implantação do sistema de capitanias hereditárias e ficou conhecida dessa forma pela ausência de uma política de colonização e de ocupação por parte de Portugal em relação ao Brasil. Nessa época, houve ainda a predominância da exploração do pau-brasil e da instalação de feitorias no litoral brasileiro. A chegada dos portugueses ao Brasil estava relacionada com o pioneirismo de Portugal e depois da Espanha, durante o desenvolvimento das grandes navegações marítimas. Primeiramente, nesse processo deve-se levar em consideração a consolidação da monarquia em Portugal no século XIV, a qual garantia maior centralização de poder e estabilidade política. Essa centralização do poder garantiu a Portugal um crescimento da sua atividade mercantil, e isso está muito relacionado com a sua proximidade com importantes centros do mundo islâmico. Além disso, Lisboa recebeu grandes investimentos de genoveses interessados em desenvolver o comércio daquela região. O impulso comercial que esse território sofreu, aliado à condição geográfica da região, possibilitou aos portugueses o desenvolvimento da navegação marítima. Atribuiu-se também uma relativa importância da escola de Sagres a essa expansão marítima portuguesa. A geografia, por seu lado, facilitava esse movimento pela posição peninsular de Portugal e pela sua proximidade com as ilhas atlânticas e com as correntes marítimas do Oceano Atlântico. O processo de expansão marítimo português levou o país a realizar uma série de descobertas, como o achamento das ilhas atlânticas ao longo do século XIV, como a madeira de Açoares. Além disso, os portugueses conseguiram atravessar o Cabo da Boa Esperança no litoral do sul da África, em direção à Índia. Esse processo expansionista desembocou na chegada dos portugueses ao Brasil, após os espanhóis terem anunciado sua chegada na América em 1492. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu com a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, composta por 13 caravelas que partiram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Essa expedição tinha como destino final a Índia, porém durante o trajeto desviou-se do caminho original e acabou alcançando o Brasil, na região do Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. Existe um certo debate a respeito da intencionalidade da expedição de Pedro Álvares Cabral em sua vinda à América. Alguns historiadores afirmam que existia a intenção de Cabral em desviar-se do trajeto original. Outros especialistas, porém, discordam dessa ideia e afirmam que a chegada dos portugueses ao Brasil foi um evento ocasional. A chegada dos portugueses ao Brasil iniciou o período conhecido como pré-colonial, que foi caracterizado pelo aparente desinteresse de Portugal em relação às terras brasileiras. Isso ocorreu, sobretudo, porque o interesse da elite econômica portuguesa estava mais voltada ao desenvolvimento do comércio com a Índia e por causa das dificuldades em averiguar as possibilidades econômicas do novo território. Nesse momento, a política adotada pelos portugueses no Brasil foi a mesma implantada na costa do litoral africano, e assim incentivou-se a construção de feitorias, como as 4 constituídas em Pernambuco, Cabo Frio, Rio de Janeiro e na Baía de Todos os Santos. Essas feitorias funcionavam como entrepostos comerciais que armazenavam as mercadorias para serem transportadas para a Europa. As primeiras iniciativas da exploração do território brasileiro foram entregues por Portugal para Fernando de Noronha, no período entre 1503 e 1505. Durante essas explorações, iniciou-se a principal atividade econômica do Brasil da fase pré-colonial, a exploração do pau-brasil. A rentabilidade dessa mercadoria devia-se principalmente à utilização de madeira para a produção de tinta. A exploração dessa matéria-prima seguiu como a prática econômica no Brasil até o século XIX, apesar de ter sido mais intensa durante esse período exploratório inicial. A extração do pau-brasil era feita com a mobilização do trabalho dos indígenas por meio do escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte das toras das madeiras até as feitorias e eram pagos por quinquilharias em geral, tais como espelhos, baús, metais, foices, etc.
Os nativos também forneciam aos portugueses mercadorias como a farinha. O estabelecimento das capitanias hereditárias. O declínio do comércio com a Índia e as ameaças da invasão estrangeira no Brasil, principalmente dos franceses, mobilizaram Portugal para ampliar a colonização do Brasil. A partir de 1534, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, e sua administração foi entregue a pessoas de pequena nobreza de Portugal, que deveriam desenvolver e garantir a lucratividade da sua capitania. A economia da época era comandada por Portugal, que mantinha exclusividade nos negócios com a colônia. O avanço econômico do Brasil estava ligado ao aumento do capitalismo mercantil. No período colonial, foram desenvolvidas atividades de subsistência e de exportação. Portugal tinha um interesse maior nos negócios que eram estabelecidos com o mercado externo. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica exercida no país, mas com o uso excessivo, a árvore se tornou rara. Posteriormente, foram introduzidas as culturas de algodão, tabaco, cana-de-açúcar e a mineração. Já a criação de gado ajudou o povoamento no interior do país. A economia colonial existia no intuito de satisfazer a metrópole e tinha que comprar de Portugal tudo o que era necessário para seu desenvolvimento. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica e recebe esse nome por causa do Brasil. É uma árvore dura e pontiaguda que tem no miolo a cor vermelha e flores amarelas. A exploração da árvore já era feita pelos índios e foi intensificada com a chegada dos primeiros colonos ao país. Nesse período que começaram os chamados escambos, que consistiam na troca do trabalho indígena por materiais com pouco valor, como pentes, espelhos e roupas. Ciclo da cana-de-açúcar. A sociedade que explorava o açúcar durante o período colonial eram divididos entre donos de terra e de escravos ou pessoas que plantavam cana de forma independente. Os poderes da sociedade, que dependiam do açúcar, estavam nas mãos dos senhores de engenho. Ele oferecia proteção e auxílio em troca dos serviços das pessoas. O açúcar foi escolhido para ser o principal produto produzido no Brasil, porque os portugueses já conheciam o processo de plantio da cana e da produção do açúcar, e esse também era um produto muito aceito pelos europeus. Com a intensa procura pelo produto, os holandeses também investiram no país e instalaram engenhos. A forma de plantio da cana era baseada no plantation e na monocultura escravista. O engenho era composto por canaviais, a fábrica de açúcar que continha uma moenda, plantações de subsistência, casa de caldeirão, casa de pulgar, casa grande, senzala, capela, escola e residência dos trabalhadores que não eram escravos. O ciclo do ouro começou no final do século XVII, quando o açúcar já não era tão importante, devido ao seu investimento que estava sendo feito na América Central. Sendo assim, era necessário buscar outra forma de economia e descobriram as primeiras minas de ouro em solo brasileiro, nas regiões onde ficam Minas Gerais e Goiás. A exploração de ouro era tão importante que o governo português decidiu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, pois estavam mais próximos das minas de ouro. Foram criadas as casas de fundição, que cobravam altos impostos de quem extraía o minério. Os principais impostos eram o quinto, 20% da produção do ouro, devia ir para o rei de Portugal. A derrama e a captação. Era comprado impostos sobre cada escravo que trabalhava nas minas. A exploração e os diversos impostos e taxas cobradas foram motivos para muitas revoltas que ocorreram nessa época. O ciclo do ouro permaneceu até o ano de 1785. Dia 10 de março de 1534, o navegador português Duarte Coelho Pereira era nomeado governador da capitania de Pernambuco. O título foi outorgado por carta de doação do rei de Portugal, Dom João III. Duarte Coelho chegou ao Brasil um ano depois, em março, acompanhado pela esposa, Brita de Albuquerque, pelo cunhado Jerônimo de Albuquerque e por um grupo de famílias. A capitania se estendia entre os rios São Francisco e Iguaçaru e foi chamada por Duarte Coelho de Nova Lusitânia. Tinha maior área territorial entre todas as capitanias e a produção de açúcar era o destaque na economia. As primeiras vilas fundadas teriam sido Igaraçu, Olinda e Recife. Muitos historiadores atribuem a Duarte Coelho o início efetivo da colonização de Pernambuco. Ele é apontado como bom administrador, governou por quase 20 anos e estava perto de completar 80 de idade quando voltou doente para Portugal em agosto de 1554.
onde morreu. A esposa Brite de Albuquerque ficou na administração da capitania, ajudada pelo irmão Jerônimo. A partir de 1560, os filhos Duarte Coelho e Albuquerque e Jorge de Albuquerque Coelho assumiram a administração. História da Paraíba, resistência indígena e denominação do litoral. Como surgiu a Paraíba? Quais são os objetivos dos portugueses quando conquistaram o seu território? Qual o papel dos índios nessa conquista? Como se deu a ocupação inicial? Essas são importantes questões relativas à conquista de Paraíba. A maior parte da historiografia paraibana, infelizmente, trata de forma equivocada, preconceituosa e insatisfatória. Portanto, divulga-se assim uma concepção apologética da história de Paraíba, que se concentra no enaltecimento de alguns personagens brancos, elevando-os a condições de heróis e tratando nossos índios como povos inferiores, selvagens, bárbaros, preguiçosos, conforme os denominavam os portugueses. Quando o rei de Portugal criou as capitanias hereditárias, não existia entre elas a capitania de Paraíba. O território que aproximadamente corresponde à atual Paraíba era ocupado pela capitania de Itamaracá, cujo donatário não teve condições de tomar conta, deixando-os praticamente inexplorada, dominada pelos índios e frequentada pelos índios franceses que, amigos dos índios, que vinham constantemente buscar para o Brasil. Enquanto isso, a capitania de Pernambuco, vizinha de Itamaracá, já estava muito próspera devido à grande produção de açúcar. Contudo, os senhores de engenho de Pernambuco sentiam-se incomodados pela vizinhança dos índios que habitavam Itamaracá, alegando que eles invadiam suas terras, destruíram suas lavouras e, instigados pelos franceses, os hostilizavam. Por outro lado, ocorriam que os franceses, diferentemente dos portugueses, não pretendiam tomar as terras de Potiguara e escravizá-los. Seu relacionamento com os índios era amistoso. Os potiguaras trabalhavam para os franceses, extraindo para o Brasil e embarcando em troca de objetos variados. As hostilidades de portugueses com os potiguaras se agravaram muito após a chamada tragédia de Tracunhaém. O episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique potiguara, no engenho de Tracunhaém, após receber a comitiva constituída pela Índia e seus irmãos, vindo de viagem, após resgatar a Índia raptada para pernoite em sua casa. Um senhor de engenho, Diogo Dias, provavelmente escondeu-a de modo que, quando amanheceu o dia, a moça havia desaparecido e seus irmãos voltaram para sua tribo sem a Índia. Seu pai ainda apelou para que as autoridades, enviando emissores de Pernambuco sem ao menos sucesso. Os franceses que se encontravam na Paraíba estimularam os potiguaras à luta. Pouco tempo depois, todos os chefes potiguaras se reuniam, movimentaram guerreiros da Paraíba e do Rio Grande do Norte e atacaram o engenho de Diogo Dias. Foram centenas de índios que, artilosamente, se acercaram do engenho e realizaram uma verdadeira chacina de morte de todos os que encontraram pela frente, proprietários, colonos e escravos, seguindo-se o incêndio do engenho. Mediante tal fato e os angustiosos apelos de habitantes de Pernambuco, o rei de Portugal criou a Capitania Real de Paraíba, desmembrando a Capitania de Itamaracá. Às vésperas do início das tentativas de conquista de Paraíba, habitavam no seu interior duas tribos indígenas, separadas apenas pelo rio Paraíba, além dos potiguaras que já habitavam a Paraíba. Vieram da região do rio São Francisco os Jabajacaras. Havendo sofrido traição de portugueses, Piragibe, o chefe dos Tabajaras, resolveu abandonar a aldeia onde morava e, após percorrer o interior, chegou a Paraíba com sua tribo. Assim, potiguaras e tabajaras dividiam entre si a capitania de Paraíba. Ao norte do rio Paraíba habitavam os potiguaras e ao sul os tabajaras. Em 1585, os tabajaras estavam aliados aos potiguaras impedir a conquista da Paraíba, criada a Capitania Real da Paraíba em 1574. Apenas em 1585 efetivou-se a sua conquista e ocupação. A dificuldade maior era a resistência dos índios, sua combatividade e sua coragem. Apenas de conquistar inferiores, lutavam bravamente para impedir a perda de seu território e evitar que fossem escravizados pelos colonos.
Durante mais de 10 anos foram realizadas mais de 5 tentativas de conquista.